Neste episódio, o trabalho dos auxiliares espirituais em locais de necessidade, obsessão familiar, foque onde você está, o passe de prostração, como auxiliar criando uma grande carga de preocupações. Caso você tenha perdido o episódio anterior, falamos sobre prece, humildade, padrão mental, reflexão sobre a prece, reflexão sobre lucidez e fechamento de possibilidades. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Por que devemos trabalhar? Tolerância às luzes e à atmosfera espiritual. Capítulo número 27. O trabalho, enfim, no livro Nosso Lar. Eu estarei dividindo esse e provavelmente outros capítulos em mais partes, devido às limitações do meu computador que eu já comentei no vídeo inaugural da série. Portanto, essa é a primeira parte de duas. Nunca poderia imaginar o quadro que se desenhava agora aos meus olhos. Não era bem um hospital de sangue nem um instituto de tratamento normal da saúde orgânica. Era uma série de câmaras vastas, ligadas entre si e repletas de verdadeiros despojos humanos. Singular vozeiro pairava no ar. Gemidos, soluços, frases dolorosas pronunciadas a esmo. Rostos escaveirados, mãos esqueléticas, faces monstruosas deixavam transparecer terrível miséria espiritual. Tão angustiosas foram minhas primeiras impressões que procurei os recursos da prece para não fraquejar. Tobias, imperturbável, chamou velha senhora, que acudiu atenciosamente. Vejo poucos auxiliares, disse admirado. Que aconteceu? Farei aqui algumas considerações. O André Luiz está fazendo o recurso da prece para mudar o seu padrão vibracional, o padrão mental, o foco da sua atenção. Porque vamos lá, ele está vendo várias cenas que nunca imaginaria ver. E aquilo causou um impacto nele. Então ele precisa do quê? De buscar o equilíbrio. Seguindo, o ministro Flacos esclareceu a velhinha em tom respeitoso. Determinou que a maioria acompanhasse os samaritanos para os serviços de hoje nas regiões do umbral. Nota do autor espiritual. Samaritanos é uma organização de espíritos benfeitores em nosso lar. Farei aqui algumas considerações. Quando nós temos aqui um desastre muito grande na crosta, pode ser criado às vezes um campo de refugiados, um campo de pessoas desabrigadas, e eles precisam de ajuda. Como pode ser feita essa ajuda? Através de uma palavra, através de comida, remédios, roupas. Muitas vezes a pessoa é tirada desse local, levada para outro local, melhor. Então depende muito. E nós temos, então, grupos especializados para fazer esse auxílio, por exemplo, médicos e enfermeiras, bombeiros, socorristas, policiais, militares. Alguns vão tratar da parte de tratamento das pessoas, da saúde, outros de alimentação, outros de proteção, seja na parte de segurança. Então existem muitas coisas que ocorrem dentro de um desastre aqui na crosta. Temos também outras pessoas que não possuem uma especialização, mas vão ajudar, ou seja, acabam estudando para isso, acabam se preparando para ir até lá. Lá onde? Nesses locais que precisam de ajuda. E espiritualmente é muito similar. Temos espíritos que vão até alguns lugares como umbral, ou seja, nas zonas inferiores, como eu já comentei, não é só um local, são diversos locais. Eles vão lá passar uma palavra amiga, uma palavra que ajude o espírito que está lá. Vão algumas vezes passar uma energia, ou seja, fazendo um passe energético. E algumas vezes farão resgate do umbral, que a gente fala. O que é esse resgate do umbral, Vladimir? É o que ocorreu com André Luiz, no começo do livro, Nosso Lar. Ele é retirado desse ambiente. E teremos também pessoas que não estão ainda preparadas, mas fazem um treinamento para ajudar no momento de crise. Então, existe uma grande demanda de trabalho, as pessoas fazem um treinamento, ou seja, um estudo, passam ali para um treinamento e depois vão ajudar na medida do possível. Se você perceber, é o mesmo que ocorre aqui, na crosta terrestre. E alguns grupos têm um nome específico. No caso do Nosso Lar, temos os samaritanos que realizam o quê? Esses trabalhos ali no umbral, ou seja, nas zonas inferiores. E nesse momento você pode ficar pensando, Vladimir, nós copiamos o que é feito na espiritualidade ou a espiritualidade copia o que é feito aqui? Geralmente nós nos inspiramos no que é feito lá. Mas existe no hermetismo um princípio chamado princípio da correspondência, que você já deve ter ouvido falar. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima.
E isso é utilizado muito, sem nós percebermos, em diversos contextos. Um deles é esse. E voltando para o caso do André Luiz, os outros assistentes foram o quê? Ajudar os samaritanos, ou seja, pessoas que têm um conhecimento, que são competentes para fazer o auxílio. Por quê? Nós sabemos. Mas isso também ocorre. Você percebe que não muda muito com o nosso dia a dia, como eu falei, numa situação de dificuldade, algum grupo de pessoas vai ajudar, etc. Seguindo, há que multiplicar energias, tornou ele sereno. Não temos tempo a perder. Irmão Tobias, por caridade, gritou um ancião, gesticulando agarrado ao leito, à maneira de louco. Estou a sufocar. Isto é 1000 vezes pior que a morte na terra. Socorro, socorro, quero sair, quero ar, muito ar. Tobias aproximou-se, examinou-o com atenção e perguntou: por que teria o ribeiro piorado tanto? Experimentou uma crise de grandes proporções, explicou a serva. E o assistente Gonçalves esclareceu que a carga de pensamentos sombrios emitidos pelos parentes encarnados era a causa fundamental desse agravo de perturbação. Visto achar-se ainda muito fraco e sem ter acumulado força mental suficiente para desprender-se dos laços mais fortes do mundo, o pobre não tem resistido, como seria de desejar. Farei aqui algumas considerações. É natural que quando alguém desencarne, essa pessoa tem algumas outras que ficaram aqui encarnadas e tem alguma ligação com ele. Então essas pessoas que aqui ficaram entram em luto, sentem saudade, coisas comuns, fazem parte do quê? Do padrão que a gente vê na humanidade. Com o decorrer do nosso avanço espiritual, todos nós, num determinado momento, veremos isso de outra forma. Entretanto, esse é a nossa média da humanidade hoje. Mesmo que a gente saiba que a pessoa vai e de repente vai ficar bem, etc, etc, existe sim a parte do luto, de não fazer às vezes mais parte do seu dia a dia, existe a lembrança, tudo isso de uma maneira saudável. Não tem problema algum. E com o passar do tempo, as pessoas que ficaram começam a vislumbrar isso de uma maneira mais leve, mais suave. Então tem a lembrança, aí tem a saudade, mas sempre de uma maneira positiva. Isso que é a parte mais bacana, uma maneira positiva. É claro que existem desencarnes que são muito mais difíceis, como de um filho, então os pais ficam, a mãe fica, e a dor é muito grande, então tudo isso é compreensível. Não estou falando que vamos passar aqui um pano, falar que não pode sentir nada, não é nada disso. É difícil, faz parte. Só que não existe a intenção de prejudicar. Agora, existem casos que a pessoa fica com raiva do desencarnado. Por exemplo, digamos que o desencarnado deixa uma pendência de herança ou uma dívida e a família não sabe, depois descobre e às vezes lida disso de uma maneira com raiva do desencarnado, ou o desencarnado tinha um amante, ou uma outra família e também fica com raiva do desencarnado. E aí já existe o quê? Algo negativo. Em ambos os casos, vai ali complicar a vida do desencarnado, como está acontecendo com o senhor Ribeiro. Mas o caso onde a pessoa está com ódio, com raiva, já é bem mais complicado. Já é bem mais complicado. Porque a pessoa pode ficar constantemente ativando essa emoção em relação ao desencarnado. Isso tende a prejudicá-lo. E por que o desencarnado é prejudicado? Porque ele está com uma vibração baixa, ou seja, ele não tem ainda uma força mental, uma capacidade de mudar os pensamentos e vislumbrar tudo de uma maneira diferente. Então ele está dando o quê? Brecha para esses pensamentos, sentimentos ou essa vibração negativa que vem até ele. Se ele lida com tudo isso de uma maneira diferente, ele não é tão afetado. Agora, digamos que ele está bem, tem uma recaída, toda essa vibração negativa o atinge. Tudo é sintonia, pessoal. Tudo é sintonia. Ele estando muito bem, ou bem, essa vibração não vai atingi-lo. Ele percebe, algumas vezes, ou muitas vezes, mas aquilo não o afeta. E caso venha a afetá-lo, será de uma maneira mais fraca, de uma maneira mais branda. E o que ocorre? No caso do Ribeiro, ele não tem o quê? Força mental, determinação mental, foco mental. Para o quê? Mudar o seu padrão. Ainda está ligado muito o quê? Abre aspas. Laços mais fortes do mundo, fecha aspas. Ou seja, ainda está pensando muito na família. Isso também ocorre. Então a família às vezes está somente na saudade, no luto, na tristeza. Ou seja, algo natural, comum a todos.
e ele ainda está com saudade da família, extremamente preocupado com a família, o que, que ocorre? Ele entra na mesma sintonia, na mesma faixa de vibração. E ele sofre. E a família sofre. E toda vibração que ele tem negativa também acaba influenciando a família que está na mesma vibração. Isso é muito complicado. Por isso que o André Luiz, até o momento, toda vez que ele começa a pensar na família ou no passado, lembre quando ele estava ali no começo do hospital com Clarence, com Lisias, Clarence fala, olha, não pensa no passado. Toda hora o pessoal fala, não pensa no passado. Mantenha os pensamentos bons, não pense coisa ruim. Pode ver, o livro sempre fala isso. Por quê? Mudar o padrão mental. Porque você não vai resolver estando mal. Essa é a grande ideia, essa grande sacada, digamos assim, um grande truque, um grande segredo do assunto. Novamente, não estou dizendo que é bom nem ruim sentir o que você sente por alguém que desencarna. Entretanto, quando você tem um viés diferente da situação, isso te ajuda muito. Por exemplo, eu vou falar do caso do meu irmão. O desencarne dele, tive alguns anos de uma situação muito difícil. Quando ele desencarnou, eu tive acesso a ele, como eu já comentei, depois de uma semana e depois de um mês. Isso ajuda muito para quem está encarnado. Ou seja, eu já tinha o conhecimento espiritual, e ainda através de uma experiência fora do corpo, projeção astral, viagem astral, tive acesso ao meu irmão. E eu percebi que ele está muito bem. Entretanto, não é porque eu estudo e tenho essa prática constante, consciente de experiência fora do corpo, projeção astral, viagem astral, que eu teria acesso ao meu irmão. Não funciona assim. Então, por que eu estou falando isso? Porque de repente, a partir desse momento, você tem alguém que desencarnou, alguém que você quer notícia, você foca extremamente sua vida, experiência fora do corpo, e esquece totalmente a vida cotidiana aqui. Esse é um erro gravíssimo. Eu tenho certeza que se eu tivesse esquecido a encarnação, ou seja, o foco aqui na Terra, lembrando sempre de algo espiritual, eu não teria acesso ao meu irmão. Vocês entendem a nuance disso, como é importante? Porque se você está encarnado, a sua prioridade é a sua experiência física, como encarnado. Você tem o seu coração com algo espiritual, com temas espirituais, mas você tem que lidar com as coisas daqui. Senão não existiria o motivo de você estar encarnado. Esse é um alerta que eu estou falando e vou falar novamente. Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo muita gente, às vezes querendo ter experiência fora do corpo, viagem astral, projeção astral, não é para crescer espiritualmente, para vislumbrar novos conhecimentos, para ajudar, que isso é muito importante, ajudar o próximo, etc. Não. A pessoa tem um foco, tem um objetivo muito egoísta. Ou seja, eu quero ver o meu irmão, que seria o meu caso. Por exemplo, eu quero ter uma experiência fora do corpo e ver meu irmão. Tenho certeza que o plano espiritual não permitiria. Da mesma maneira que o André Luiz não foi permitido a ele visitar a família até esse momento, a família que ele deixou na Terra, o plano espiritual não deixaria eu ter acesso ao meu irmão. E, sinceramente, eu acho muito justo. Eu acho muito justo. E eu tive notícia dele no momento adequado, tal qual ocorreu quando eu tive notícias do meu pai que desencarnou também. Demorou um tempo até eu ter acesso ao meu pai, saber de onde ele estava. Então as coisas não são do jeito que nós queremos. E eu tenho quase certeza que o fato de eu ter acesso ao meu irmão e ao meu pai para contar para vocês é porque o plano espiritual, de alguma maneira, já sabia que eu estaria realizando esse trabalho espiritual. Porque eu já tinha planejado esse trabalho há alguns anos, ocorreram algumas coisas que me impossibilitou de realizar esse trabalho anteriormente. Então, tudo tem um porquê. Apesar que essa associação do trabalho que eu estou realizando com o acesso ao meu pai e ao meu irmão, eu só tive recentemente. Bom, voltando ao caso do seu Ribeiro, então temos a família vibrando algo complicado para ele e ele vibrando algo complicado para a família. Caso a família estivesse vibrando algo positivo para o senhor Ribeiro, a melhora dele, no quadro que ele está atualmente, seria mais rápida. O mesmo ocorreria com ele. Estando a família triste, saudosa, em luto, e ele estando bem, ele não estaria alimentando a família
com uma vibração ruim. Talvez estivesse fazendo uma prece para a família, algo positivo, ou pelo menos estaria vibrando algo complicado. Isso acabaria também ajudando a família de uma maneira. Por isso que é importante o esclarecimento espiritual, as informações que são dadas. Em um determinado momento você pode ter alguém que desencarne ou você mesmo desencarna e você lembra, poxa, eu vi aquele vídeo, eu vi aquele conteúdo, ele falou, mude o seu pensamento, isso vai ajudar a pessoa. Entretanto, não estou dizendo para você simplesmente ignorar o que você sente. Não é nada disso. Mas só de você saber que a pessoa está desencarnada, que ela tem agora uma nova fase na vida dela. É como eu falo na minha família. A pessoa desencarnou, é como se ela estivesse fazendo uma viagem longa, igual ocorria antigamente. Nós tivemos vários migrantes que vieram para o Brasil no decorrer de décadas. Então a pessoa saía às vezes de um lugar tão distante do Brasil e a família que ficava lá ficava anos sem notícias de quem está aqui. Veja que complicado, como as coisas eram antes. A família nem ficava sabendo se a pessoa chegou, se está bem. Quando tinha uma notícia muito precária, não tinha tantas informações. É a mesma coisa. Olha, a pessoa vai fazer uma viagem, vai demorar alguns anos, mas ela está bem. Pensa que ela está bem. E quando você vislumbrar a pessoa, imaginar a pessoa, imagina como se ela tivesse bastante luz ao redor dela, ou uma luz recaindo sobre ela. Sempre algo positivo, bom. Porque se essa pessoa estiver num dia ruim, isso vai ajudá-la. Olha que interessante. E mesmo assim, com tantas dificuldades que nós passamos, provas e expiações, e com toda a humanidade passando por isso, o plano espiritual, ou seja, os espíritos, vêm e nos ajudam. Então eles podem ajudar através de uma prece. Isso acaba ajudando quem fica aqui encarnado. Muitas vezes eles vêm até nós enquanto estamos dormindo. Nós temos uma experiência fora do corpo. E eles conversam conosco. Eles podem também dar passes energéticos, ou seja, passar uma energia positiva para você, às vezes na sua cama. Quantas vezes você não foi deitar na cama e você sentiu, nossa, minha cama está tão boa hoje, tão agradável, tão acolhedora. Às vezes um ou mais espíritos positivos dão um passe energético na sua cama para você dormir bem. Então, existem diversas maneiras de ajudar as pessoas. Eles podem fazer com que um amigo seu do dia a dia vá até você conversar, para dar uma palavra amiga, uma palavra de acolhimento. Então, existem diversas maneiras. E temos, na medida do possível, de aproveitá-las. Seguindo. Enquanto o generoso Tobias acariciava a fronte do enfermo, a serviçal prosseguia esclarecendo. Hoje, muito cedo, ele se ausentou sem consentimento nosso, a correr desabaladamente. Gritava que lhe exigiam a presença no lar, que não podia esquecer a esposa e os filhos chorosos, que era crueldade retê-lo aqui, distante do lar. Lourenço e Hermes esforçaram-se por fazê-lo voltar ao leito, mas foi impossível. Deliberei então aplicar alguns passes de prostração, subtrair-lhe as forças e a motilidade em benefício dele mesmo. Muitas informações aqui, vamos lá. Tobias, note que ele está acariciando a fronte, ou seja, a parte da cabeça do senhor Ribeiro. É uma mostra de carinho, de algo fraternal. Veja que todo o trato que eles têm com os enfermos, existe muita questão fraternal, de amor. Porque senão simplesmente você não consegue trabalhar num ambiente desse, tão difícil. Existe a questão também que o senhor Ribeiro saiu lá correndo, gritando. É normal isso acontecer. E veja que ele estava se remetendo ao lar. Abre aspas. Não podia esquecer a esposa e os filhos chorosos, fecha aspas. Então, as vibrações que vinham lá dos familiares não eram uma negativa, ligada a alguma atitude ruim que ele tenha feito. Era simplesmente a tristeza da esposa e dos filhos, que é natural, mas mesmo assim estava atrapalhando. E aí
torna a situação mais difícil, porque tem a questão do luto, né? O pai foi embora, não sabemos aí qual a idade até o momento, vocês vão falar também a idade dos filhos, sente a falta do pai, então é muito difícil. E isso ocorre aos milhares todos os dias. Milhares e milhares de pessoas vão embora todos os dias para o plano espiritual. Então, olha só como é difícil a situação de trabalhar aí um doente que está na colônia do nosso lar. E mesmo assim, tanto a esposa como os filhos receberão auxílio, esclarecimento. Agora, se eles vão receber, eles vão aproveitar e vão vir, a questão é outra, de cada um. Depois, o Lourenço e o Hermes tentam colocar ali o senhor Ribeiro no leito, mas foi impossível. Aí o que aconteceu? Ela pegou e deu um passe de prostração. Você fala, poxa, mas o negócio de passar energia não é só para a pessoa se mover, para melhorar, etc. Então, nesse caso, foi o inverso. Mas claro que não houve a intenção de causar algum dano nele, no sentido de deixá-lo atordoado, mal. Mas tem um passe para ele acalmar. Aqui, no plano físico, daria uma medicação para ele ficar mais calmo. Lá, deu um passe energético. E olha só que interessante. Subtrair as forças e a motilidade. Em benefício dele mesmo. Ou seja, ela tirou as forças dele e deixou ele mais imóvel, mais quieto. E como ocorre aqui no plano físico, não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de vislumbrar isso, muitas vezes o enfermo que está numa cama, ele começa a se debater, tentar arrancar tudo que está conectado a ele. E algumas vezes, se ele puxar, pode gerar um risco ali mortal para o paciente, teria amarrado na cama. Eu já passei por isso, não eu, mas familiares meus. E não é legal você fazer isso e ver isso, a ponto de falar, a pessoa está ali com uma certa mobilidade, porque ele estava puxando tudo, e se puxasse esse equipamento, de repente está com alguma coisa ligada ao corpo, um catéter, por exemplo, que é o caso que eu vi, aí a pessoa pode causar um dano enorme para ela mesma. Então, foi feito esse procedimento. Fez muito bem, acentuou Tobias pensativo. Vou pedir providências contra a atitude da família. É preciso que ela receba a maior bagagem de preocupações para que nos deixe o Ribeiro em paz. Fixei o doente procurando identificar a expressão íntima, verificando a legítima expressão de um dementado. Ele chamara Tobias como uma criança que conhece o benfeitor, mas acusava profundo alheamento de quando se dizia a seu respeito. Farei aqui algumas considerações, abre aspas. Vou pedir providências contra a atitude da família. É preciso que ela receba a maior bagagem de preocupações para que nos deixe o Ribeiro em paz. Fecha aspas. O que o plano espiritual vai fazer? Eles vão prejudicar a família do Sr. Ribeiro? Não. Algumas coisas eles vão providenciar, ou seja, vão gerar algumas situações para que a família tenha o foco dela mais focado nas atividades corriqueiras aqui do dia a dia, do cotidiano humano, da vida do encarnado. Por exemplo, agora o Sr. Ribeiro deixou a viúva com os filhos. Então pode ser gerada uma situação em que alguém vá até a viúva do Sr. Ribeiro e ofereça para ela um emprego. Então, ao invés dela ficar pensando tanto no Sr. Ribeiro, ela vai trabalhar. O mesmo pode ocorrer com os filhos. Nesta época, nós estamos aí em meados de 1940, mais ou menos, os jovens trabalhavam. Por exemplo, entregador de jornal, algo que não atrapalhe a vida dele, do jovem. E algumas outras atividades que farão com que um ou mais elementos da família que estão tão preocupados com o Sr. Ribeiro acabem se ocupando. Isso fará o quê? Que essa vibração que vai constantemente para o Sr. Ribeiro diminua e ele gradualmente vai melhorando. Em outro momento percebemos que o André Luiz fala, abre aspas, verificando a legítima expressão de um dementado, fecha aspas, ou seja, Tobias não estava conseguindo concatenar as ideias, ou seja, fazer os pensamentos fluírem de uma maneira organizada, ordenada.
Isso pode ser por dois motivos. Por ele mesmo não estar bem, com o desencarne, ou seja, ele não está lidando bem com essa parte dele ter desencarnado, ter deixado a família, e pelas emanações das vibrações que vêm da família. Então, como que eles vão ajudar o Tobias? Diminuindo as emanações o máximo possível, vindas da família e focando em ajudar mais o Tobias. Seguindo. Notando-me a admiração, o novo orientador explicou. O pobrezinho permanece na fase de pesadelo, em que a alma pouco mais vê e ouve que as aflições próprias. O homem, meu caro, encontra na vida real o que amontoou para si mesmo. Nosso Ribeiro deixou-se empolgar por numerosas ilusões. Aqui, quando André Luiz tenta entender todo o processo, o Tobias passa aqui um vislumbre geral do Ribeiro, mas não só dele, como de todo mundo. Não é incomum você encontrar pessoas, seres que estão desencarnados e estão num processo de pesadelo íntimo ali. E isso nós veremos também em outros momentos da série dos livros. E ele deixa bem claro por quê. Abre aspas. O homem, meu caro, encontra na vida real o que amontoou para si mesmo. Nosso Ribeiro deixou-se empolgar por numerosas ilusões, fecha aspas. Então o Ribeiro estava onde? Nas vibrações ainda que ele tinha de uma vida inteira. Que vibrações? Tudo que nós pensamos, sentimos e fazemos tem uma vibração. Então, tudo que ele vivenciou na última encarnação estava vibrando dentro dele. Muito forte, ainda muito forte. E não vamos descartar o que ele tinha antes dessa reencarnação que ele teve. Então, nós não somos somente a última encarnação. É que está mais, às vezes, evidente, mas também algo que ele possa ter antes. Como essa última ainda estava muito forte, essa questão de ligação, de memórias, na verdade, de vibração dentro dele, é o que ele estava vibrando no momento. Isso é comum. Faz parte. Seguindo, eu quis indagar da origem dos seus padecimentos, conhecer-lhes a procedência e o histórico da situação. Entretanto, recordei as criteriosas ponderações da mãe de Lisias relativas à curiosidade e calei. Tobias dirigiu a enfermo generosas palavras de otimismo e esperança. Prometeu que iria providenciar recursos a melhoras, que mantivesse calma em benefício próprio e que não se aborrecesse por estar preso à cama. Ribeiro, muito trêmulo, rosto ceráceo, esboçou um sorriso muito triste e agradeceu com lágrimas. Ceráceo seria algo relativo à consistência de cera, sem brilho. Dou encerrado a primeira parte do capítulo 27, O Trabalho, enfim, do livro Nosso Lar. No próximo episódio serão abordados o cheiro das emanações mentais, onde está centralizada a vida do homem, reflexão, como você estaria se fosse embora hoje, os contrabandistas na vida eterna, os crentes negativos, os fluidos venenosos.